Lição de número 6. A Bíblia como um guia para a vida. Nesta lição, temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. Talvez alguém ainda possa perguntar: não é a Bíblia obsoleta? Não foi escrita há muito tempo, em época totalmente diferente? Pode realmente a Bíblia nos dizer qual será o resultado dos tempos turbulentos em que estamos vivendo? Pode realmente a Bíblia ser um guia para a nossa vida? Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas, Revista Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inerrante, a inspirada e infalível Palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema a Bíblia como um guia para a vida. Ainda quero informar os meus irmãos que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, a Bíblia é o guia mais seguro e mais atualizado que temos hoje. Posso provar isto para você. Se abrir a sua própria Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21, 2 Timóteo, capítulo 3 e o livro de Apocalipse, e ler ali uma descrição exata e pormenorizada das condições que têm assolado a humanidade nos últimos anos. Meus irmãos, veja aqui, qualquer pessoa razoável precisa concordar que estes escritos não são de origem humana, mas de origem divina. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas meus queridos irmãos, antes de continuarmos, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição, lição de número 6, cujo tema da lição é a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo se encontra nos Salmos, Salmo de número 119, e o versículo de número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119 e o versículo de número 105. Vamos agora para a verdade prática. Diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no ensino da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 119, versículos 97 até o versículo de número 105. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivo de número 1, enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Objetivo número 2, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E terceiro objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar a Bíblia é um alicerce para a vida, com os seus subtópicos. No segundo ponto, nós vamos estudar a Bíblia nos torna pessoas sábias também com seus
subtópicos. E no terceiro ponto nós vamos estudar a Bíblia e a prudência para a vida. Convido você a continuar conosco nessa aula maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que tem como tema: a Bíblia é um alicerce para a vida. Primeiro item, a palavra de Deus é alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada por Deus. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 em diante. E eu quero ler essa referência com você. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Na última sessão do Sermão do Monte, Cristo narra a parábola dos construtores sábios e os construtores tolos. Foi a referência que nós lemos agora para os irmãos. Veja o paralelismo clássico apresentado na parábola. O sábio constrói sobre a rocha, o tolo constrói sobre a areia. E quem é o sábio? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, as palavras de Cristo, e as pratica. Consequentemente, o tolo é aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras de Cristo, e não as cumpre. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A pessoa prudente constrói a sua casa e estabelece toda a sua vida em submissão genuína à palavra de Cristo. Agora, a pessoa desobediente constrói sobre o fundamento frouxo da confiança própria e de falsas esperanças. Ambas as construções sofrem com as intempéries da vida. Veja que a chuva torrencial, a inundação e o temporal veio sobre as duas casas. Veja que esses elementos simbolizam os tempos difíceis da nossa vida, que são perseguições, traições, doenças, violências e sofrimentos diversos. Significa que ninguém está imune das adversidades da vida. Entretanto, existe uma diferença crucial entre os dois construtores, em especial no enfrentamento desses problemas. A casa edificada sobre a rocha, apesar de ter sido ferozmente combatida, nem caiu e nem quebrou. Veja o versículo de número 25. Porém, um toque dramático é acrescentado à casa fundada na areia. Diz a Bíblia Sagrada que caiu e foi grande a sua queda. Versículo 27. A parábola claramente ensina que nossa vida deve estar edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha sobre a qual devemos edificar a nossa casa. É somente pela nossa união com Cristo que podemos ter esperança e segurança eterna. Ele tem as palavras da vida eterna. Veja, meus irmãos, que a síntese deste grande ensinamento é que as crises dessa vida não podem abalar quem está afirmado em Cristo e quem está afirmado na sua palavra. No segundo item da revista, vamos estudar que a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 5. Sobre essa declaração, o comentário de aplicação pessoal discorre que
Temos as Escrituras como a nossa luz e o Espírito Santo para esclarecer e nos orientar à medida que aprendemos mais sobre a verdade. Implica dizer, irmãos, que aquele que não é guiado pelas Escrituras encontra-se desorientado, cedo ou tarde irá tropeçar e, consequentemente, sucumbirá. Somente a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. A respeito disso, Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, cujo tema é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo ponto: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Vamos primeiro para o conceito de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o mesmo que destreza, habilidade, criterioso, inteligência ampla e cheia de entendimento. Sabedoria, em hebraico, significa discernimento, prudência, conselho ou entendimento. Conforme a pesquisa que fiz, o dicionário Vini anota que essa palavra aparece, veja isso, 141 vezes no Antigo Testamento e na maior parte das vezes em Jó, Provérbios e Eclesiastes. O termo significa o conhecimento e a habilidade de fazer escolhas certas no momento oportuno. A consciência de fazer a escolha certa é indicação de maturidade e desenvolvimento. A palavra correspondente para sabedoria em grego é sofia e está relacionada com a prática da prudência. A sabedoria ultrapassa o conhecimento dos fatos, das leis e das ciências. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática adequada do aprendizado não produz sabedoria. Veja em Provérbios capítulo 3 e versículo 7. Segundo item, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria de Deus é insondável, meus queridos irmãos. Isso porque Deus não é apenas sábio, mas Ele é todo sábio. Dessa forma, podemos entender que Deus é a própria fonte da sabedoria. Do primeiro ao último livro da Bíblia, encontramos inúmeras passagens que falam sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Na verdade, a própria Bíblia, toda ela é um testemunho da sabedoria de Deus, visto que ela é a verdadeira, infalível e suficiente palavra de Deus. A inescrutável sabedoria de Deus é um dos seus atributos. O Deus que é onisciente é também infinitamente sábio. Na verdade, a própria Bíblia, toda ela é um testemunho da sabedoria de Deus, visto que ela é a verdadeira, infalível e suficiente palavra de Deus. A inescrutável sabedoria de Deus é um dos seus atributos. Vejam, meus irmãos, que o Deus que é onisciente é também infinitamente sábio. Então, seguramente podemos entender que ele jamais erra. Ele nunca toma decisões insensatas e jamais ele se comporta de forma reprovável. Sua sabedoria é mais do que suficiente para sustentar o universo e para governar a história. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro item. O temor é o princípio da sabedoria. Como ter acesso à sabedoria de Deus? Se a verdadeira sabedoria é dom de Deus, obviamente só podemos ter acesso a ele se Deus comunicar conosco. Não é verdade? Veja, meus irmãos, que a sabedoria de Deus jamais pode ser obtida através do conhecimento natural ou teórico. Não importa o quanto os homens se esforcem, eles nunca conseguirão alcançar a verdadeira sabedoria de Deus por seus próprios empreendimentos, por seus próprios esforços. Inclusive, o texto bíblico enfatiza que a sabedoria de Deus não pode ser comprada por preço algum. Jó capítulo 28, versículo 15 até o 19, diz-nos assim a palavra do Senhor: a sabedoria não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata.
não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias e de ouro. Agora o versículo 18. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa os dos rubis. Veja, meus irmãos, que esse princípio está de acordo com o restante do ensino bíblico sobre esse assunto que estamos tratando. Inclusive, o Novo Testamento nos ensina que o homem não regenerado considera a sabedoria de Deus como loucura. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. Além disso, do coração decaído do homem só pode brotar um tipo de sabedoria maligna. Já a verdadeira sabedoria, no entanto, não é algo que nasce da habilidade humana, mas vem do alto, diz Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 17. É por isso que o mesmo capítulo 28 do livro de Jó termina respondendo aquela pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E a resposta é muito clara quando nos diz o texto sagrado: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Versículo 28 do capítulo 28 de Jó. A boa notícia é que a sabedoria é um atributo comunicável de Deus. Como o próprio Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, ele pode implantar princípios dessa sabedoria em nossos corações. Glória a Deus. Obviamente que o fato de Deus comunicar de sua sabedoria conosco não nos torna conhecedores de toda a sabedoria de Deus. A infinita sabedoria de Deus sempre permanecerá inescrutável. Mas, meus irmãos, através da sua palavra, Deus comunica certa medida de sua sabedoria conosco, fazendo-nos sábios. Crentes são convidados a orar a Deus, pedindo que Ele ilumine suas mentes para que eles possam ser sábios. Diz Tiago: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. De fato, a inescrutável sabedoria de Deus sempre será um ministério para nós. Nós devemos ter a plena certeza de que o nosso Deus é inteiramente sábio. Ele conhece coisas das quais não sabemos e por isso devemos confiar nele e obedecê-lo, pois ele sempre agirá de acordo com o bom propósito de sua sabedoria. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a aula está maravilhosa e tem muito mais informações para você. Agora nós vamos estudar o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto tem como tema a Bíblia e a prudência para a vida. No primeiro item, vamos estudar o conceito de prudência. O que é prudência? A palavra prudência significa cautela, moderação, precaução e bom senso com sabedoria. Naturalmente falando, a prudência é a atitude adotada por uma pessoa através de ações visando evitar os inconvenientes e perigos ao seu redor, protegendo-se dos erros. Quando estamos lidando com assuntos delicados, difíceis ou perigosos, a atitude do prudente tem muito a ver com as posturas de ponderação, avaliação, calma, paciência, isto é, com a sensatez. E assim se diz que uma pessoa é sensata ou não no seu agir. Para as pessoas verdadeiramente sensatas, a prudência tem uma relação muito forte e direta com o esperar e ouvir do Senhor através do seu Espírito Santo. É o que chamamos, meus queridos irmãos, de a prudência em Deus. Veremos aqui que uma pessoa pode ter um modo de agir prudente, naturalmente falando, e também um modo de agir prudente segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, são coisas completamente diferentes. No nosso dia a dia, adotamos com frequência atitudes prudentes do ponto de vista natural. Você não concorda comigo? Como, por exemplo, no trânsito, ao dirigir e até mesmo por força da lei do trânsito e para nos proteger em caso de acidente, colocamos o cinto de segurança, isso é prudência, e verificamos as condições mecânicas do veículo, isso é prudência. Se vamos
numa área com possível engarrafamento, certificamos que o tanque esteja abastecido para não parar o veículo por falta de combustível. Isso é prudência, prudência natural. Ao viajar, fazemos um check-up no veículo, como por exemplo, calibramos os pneus e verificamos seus desgastes, inclusive o pneu de socorro, o estepe, verificamos o farol, o nível do óleo, o nível da água, do radiador. Também verificamos validade da carteira de habilitação, licenciamento do veículo, bateria, correia do radiador. Tantos outros itens que a gente vai avaliar, como pastilhas do freio, água do limpador do para-brisa, planejamos onde vamos dormir, abastecemos o carro, entre outras situações. São muitos detalhes para ser observado. Isso é prudente. Ser prudência demanda muitas coisas. Não é mesmo, meus irmãos? Você não concorda? Prudência é a parte prática de ter o conhecimento dos santos caminhos do Senhor. É saber como aplicar esse conhecimento estando aí. O verdadeiro papel da sabedoria é colocar em prática o conhecimento. Portanto, meus queridos irmãos, veja que a Bíblia é um livro guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Recebemos a sabedoria e a prudência em nosso andar. Como filhos de Deus, caminhamos nessa luz. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.